galera? Tudo tranquilo? Vamos agora a uma importante aula de história para tratarmos do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, como você preferir chamar. Galera, seguinte, para falar do Império Romano do Oriente ou do Império Bizantino, a gente tem que lembrar que a cidade de Bizâncio ela era de origem grega, data do século 7 a.C., e desde o momento da sua fundação sempre foi um importante entreposto comercial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. O interesse romano por essa cidade, obviamente, deu-se dentro do seu processo de expansão e conquista dos chamados reinos helenísticos. E logo de imediato, ela foi introduzida ao aparato comercial romano. Beleza. E por décadas e séculos, foi apenas isso que Bizâncio representou, um importante entreposto comercial. No entanto, a partir do século IV, já sob um efeito pesado da crise política, econômica e social dentro do Império Romano, iniciada no século III, chamada tradicionalmente de crise do escravismo, o imperador Constantino, ao olhar para o Oriente e perceber que essa região do Império era menos afetada pelas invasões bárbaras e por essas outras crises que eu acabei de citar, ele decide pegar a cidade de Bizâncio, reformá-la por completo e, dessa maneira, transformá-la em uma segunda capital, para onde ele irá se mudar. Então, a cidade de Bizâncio é rebatizada de Constantinopla, a cidade do imperador Constantino, e se transforma rapidamente na cidade mais rica do império. No entanto, Roma, a antiga capital, ainda mantinha as principais organizações políticas em atividade. Quem vai, em definitivo, levar o centro do poder político para o Oriente será Teodósio, que não apenas transforma Bizâncio em uma capital principal, mas divide o império em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Sendo que o Império Romano do Ocidente, pouco depois, que o Teodósio ele divide em 395, Império Romano do Oriente e do Ocidente, e em 476, por isso eu disse pouco depois, o Império Romano Ocidental sumiu. As invasões bárbaras se consolidaram e extinguiram esse império, restando agora o Império Romano do Oriente, que, reenfatizo, o comércio será a principal atividade econômica dessa área do Império Romano, que agora será apenas um. O Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, além do comércio, tinha também uma rica agricultura, mas que, diferentemente do seu Império Romano do Ocidente, antecessor, essa agricultura, desde o primeiro momento, ou de maneira mais enfática, melhor dizendo, estava atrelada às questões comerciais, beleza? E o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, podemos dizer que ele era mais multiétnico, porque a própria cidade de Bizâncio abrigava povos eslavos, povos gregos, turcos, que vão se entrelaçar, que vão negociar e aprender a viver ali. Tanto que é de notória importância para o Império Bizantino a religião cristã e o governo desse cidadão que eu coloquei aí na tela, o governo do imperador Justiniano. Justiniano, ele deu forma legalizada a algo que já era praticado de maneira informal pelos diferentes governantes bizantinos, que foi a introdução do chamado cesaropapismo, ou seja, a união entre poder político, César, e poder religioso, Papa, na figura do mesmo indivíduo. Professor, mas no Império Romano Ocidental, no Império Romano tradicional, você tinha essa ligação entre religião e Estado. É verdade, mas não chegava nem perto do que fora feito aí no governo de Justiniano.
essa ligação entre política e religião no antigo Império Romano, ela se fez de maneira oficial apenas pelo Edito de Tessalônica, do Teodósio, quando ele transforma o cristianismo em religião oficial do Império e proíbe qualquer outra forma de religiosidade. Mesmo nos períodos pré-cristãos, no período pré-cristão do Império Romano, do paganismo, em que o imperador é Deus, você tem uma multiplicidade de ações e de atividades religiosas. Então, não teremos esse vínculo aí mais, digamos, oficial entre o imperador e a religiosidade. Reenfatizo, isso só começa com Teodósio e irá permanecer durante o Império Bizantino, sobretudo a partir do governo de Justiniano. Mas temos um problema. Quando o Império Romano se desfaz, o próprio Papa de Roma, que não tinha oficialmente o direito de governar todos os cristãos, mas por estar na capital do Império, acabava tendo uma autoridade maior, digamos assim, vai dividir a sua autoridade religiosa com outros patriarcas, como de Alexandria no Egito, como de Jerusalém e outros tantos espalhados pelo mar Mediterrâneo e Europa. E agora, com o imperador bizantino se dizendo representante de Deus na terra, o Papa Católico terá agora um rival mais forte, um rival mais poderoso do que ele. Por que o Justiniano e os outros imperadores bizantinos acharam tão importante atrelar o poder político ao religioso? Porque, como eu disse há pouco, essa multiplicidade étnica dentro do Império Bizantino, de povos e de costumes, precisava de uma argamassa, precisava de algo que desse liga. E o cristianismo será essa liga. Será o fator de união política, cultural e social entre todos os povos bizantinos. Buscando ainda, digamos, legalizar todas as suas ações referente à política e à religião, Justiniano criou um código, o Código de Justiniano, ou o Código Corpus Juris Civilis, em que ele vai determinar as regras básicas e absolutas que todos deveriam seguir, e ainda empreendeu, ou ordenou, obviamente, que fizessem isso, um extenso estudo do direito romano e uma organização temática das leis romanas para que servisse tanto de base para o estudo do direito, e obviamente o direito ocidental, o latino, tem nessa obra jurídica a sua base, mas também para determinar o que se podia e o que não se podia fazer. Era uma reordenação jurídica e histórica promovida aí por Justiniano. E ele, usando da religião, como esse tal representante de Deus na Terra, ainda empreendeu uma expansão territorial que o levou a conquistar parte do norte da África, da Península Itálica e do leste europeu, tentando reerguer, tentando reorganizar o que era o antigo Império Romano. Militarmente obteve bons resultados, mas pouco tempo depois viu-se atacado interna e externamente, quase perdeu o império e a vida e teve que abrir mão posteriormente das antigas áreas por ele conquistadas. Beleza? Mas uma coisa tem que ficar clara sobre o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. O comércio é a sua principal atividade, a sua principal riqueza, e a religião cristã é a ligação entre os diferentes povos. Beleza? Um beijo, um abraço, até o nosso próximo encontro.